Oi, maravilhosa, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vim falar de algo muito interessante com você, que há mais ou menos uns 5 dias eu vim aqui nesse lugar e eu estava assim muito inspirada e tinha acontecido algo comigo muito ruim pela manhã, sabe? Eu passei por uma decepção muito grande. E foi muito bom, sabe? Porque eu gravei um vídeo falando sobre inteligência emocional. Te dando dicas, né, de como que você vai fazer para não se abalar com as coisas externas. E aí o que aconteceu? Eu gravei esse vídeo 30 minutos, gente. Um vídeo assim simplesmente fantástico, maravilhoso, dando dicas valiosíssimas. Porém, esse microfone aqui, ó, ele acabou de chegar. E eu não estava sabendo lidar com ele. E aí acabou que, né, eu perdi o vídeo. Porque não saiu áudio. Mas hoje é um dia muito especial, estou aqui novamente. Eu vim falar com você sobre esse tema que é importantíssimo, que eu tenho aprendido, né? E eu quero dizer para você. Então, antes de qualquer coisa, seja bem-vinda. Ative o sininho do canal para você receber todas as informações. Então, todo vídeo novo que postar, você vai receber. E quero te falar também... Peraí, deixa eu só arrumar isso aqui. Aí, agora foi. E quero te falar também, amiga, para você ficar conosco. Nós aqui nesse canal, nós falamos sobre maternidade, sobre casa, sobre marido aborrecido, sobre limpeza, sobre maquiagem, sobre tudo, né? Sobre o reino da mulher, o nosso dia a dia. E eu criei esse canal com esse intuito, sabe? De poder mostrar para você uma realidade que é verdadeira, que é genuína, sobre a nossa vida. E no caso, como eu sou mãe de trigêmeos, depois eu tive mais um, e eu consigo lidar de uma forma mais tranquila. Eu ouço de muitas amigas, né, de muitas mulheres, às vezes parentes, fala comigo, não, Paula, você é diferente, você, né, se desenrola melhor, você tem uma habilidade muito grande com essa questão da maternidade, enfim. Eu tenho uma amiga, ela chama Renata, e às vezes ela me ligava de vídeo, por exemplo, umas 9 horas da manhã, e aí ela falava assim, você tá bonita desse jeito, não acredito. Eu tô aqui, amiga, e ela só tem um filho, o Theo. Aí ela, eu tô aqui com o Theo, minha filha, tô aqui nessa peleja, e você já tá aí toda bonita, já arrumou sua casa, já fez tudo, e eu tô aqui, nem levantei da cama ainda. Então, assim, essa, entre outras, sempre falaram comigo, nossa, Paula, não tem lógica, não ser bonita desse jeito de manhã? Ah, não tem como e tal. E eu já, tipo assim, já levanto, já faço meu devocional, já oro, já falo com Deus, já resolvo as minhas coisas, né? Tem dia que eu até malho, arrumo tudo, faço café, preparo tudo, faço para casa. Quando dá 10 horas da manhã, eu já tô com a minha vida todinha resolvida. E tô, assim, bonita, né? Assim, me arrumada, bonita, o cabelo lavado e tal. Então, pelo fato de receber muitos elogios, assim, nesse conteúdo, nesse teor, eu me senti inspirada a criar esse canal para poder falar com você. Inclusive, ele se chama Maternidade Leve, Maternidade Feliz, né? Por causa disso, sabe? Então, eu vim falar com você que existe esse caminho, que tem como. E eu, como sou mãe de trigêmeos, depois eu tive mais um. Então, são 4 crianças e eu consigo, sabe, administrar, assim, de uma forma mais tranquila. Então, eu venho trazer dicas para vocês, para que vocês possam também administrar. Independente se você tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, não importa. Então, esse canal, ele foi direcionado para isso, pra gente falar sobre tudo na nossa casa, porque nós somos a rainha do nosso lar, né? E para falar também sobre os nossos desafios e tal, e como a gente deve lidar. E aí, como eu tinha falado com vocês, eu tive essa experiência, né, que ela foi uma experiência negativa, de uma pessoa que não deveria vir. E eu recebi isso pela manhã, de um dia que eu tinha acordado muito bem, estava muito feliz. Eu recebi essa notícia pela manhã, e aí eu fiquei muito chateada. Nossa, eu fiquei, realmente, eu tenho que confessar pra vocês que eu fiquei. E ultimamente, gente, eu tenho estudado muito sobre inteligência emocional, sabe? Eu tenho estudado muito sobre a gente não deixar essas coisas nos abalarem, sabe? Porque quando uma coisa ela vem externa pra nossa vida, e a gente se sente chateado, a culpa é nossa. Eu escutei isso de um pensador desses aí, não sei qual, não sei se é Albert Einstein, não sei, não me lembro agora a referência de quem falou isso, mas é real. E ele falou isso, sabe? Ele falou assim, olha, se uma pessoa te fez alguma coisa e você se sentiu chateada, sentiu ferida, o erro tá em você, não tá na pessoa.
Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Porque às vezes a gente joga a culpa na pessoa, a gente fala assim, fulano fez isso comigo, meu marido fez isso, meu filho fez isso, eu fiquei chateado porque aconteceu isso e tal. Mas na verdade, gente, olha que lindo esse tronco aqui, gente, olha. Olha aqui, ele tá transpassando na outra árvore, olha. Não tá dando pra vocês verem, nem ter noção, porque fica longe, né, pela câmera, mas assim, coisa linda. E aí, gente, o que eu queria falar com você? Eu queria falar com você isso, sabe? Eu vou ali em cima que ele tem um vídeo bonitinho. Eu queria falar com você isso, sabe? Sobre inteligência emocional. E aí, nesse dia, eu escutei isso. Essa pessoa falou um negócio comigo que eu não gostei. E eu percebi que aquilo ali me abalou um pouquinho, sabe? Eu fiquei chateada. E aí eu falei, Deus, tem algo errado. Eu não posso me chatear. Eu não posso mudar a rotina do meu dia porque uma pessoa falou uma coisa comigo que eu não gostei. Sabe como? Então, eu falei, eu preciso falar isso com elas. Com as meninas, né? Com as mulheres que me acompanham aqui. Eu preciso falar isso com elas. Eu cheguei nessa conclusão. Falei, eu preciso falar com elas que existe essa forma, sabe, de você não se sentir abalada com o que as pessoas fazem com você. Isso se chama inteligência emocional. E Jesus, ele fala lá na Bíblia, gente, ele fala assim, olha, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas prevalecem para sempre. Quer dizer, nós não podemos nos abalar. Você já viu uma montanha saindo do lugar e indo para o outro, a não ser que seja um terremoto? Não tem, a gente não vê. Então, eu tava nessa, sabe, né, nessa conclusão. Eu falei assim, eu não posso me abalar, né? Eu preciso ficar tranquila, não posso me abalar com as coisas que as pessoas falam. E aí, eu vim aqui falar com você sobre isso, sabe? Que você possa ter esse entendimento, que você possa se sentir tranquila, que você possa ficar bem. Tá muito sol, né, gente? Mas eu queria tanto sentar nessa cadeirinha. Olha como é que ela é linda. Eu já percebi que na sombra a imagem fica melhor se consegue ver meu rosto. Mas enfim, então, o que eu vim falar pra você? Eu vim te falar isso, sabe? Pra você não se permitir abater quando alguém falar alguma coisa com você, pra você entender e identificar que a pessoa fez alguma coisa. Se você sentiu ali aquela pressão, tem algo errado, entende? Então assim, você precisa administrar as suas emoções, para que nada do que aconteça de forma externa, você fique chateada. Isso é ter inteligência emocional, sabe? Eu queria que você entendesse isso, que a gente precisa ter um equilíbrio emocional tão grande, ao ponto da gente não sentir quando algo nesse sentido acontecer com a gente, sabe? A gente precisa ter essa força, esse entendimento de que independente de quem seja, a gente fica chateado. Quero contar pra você uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tinha mais ou menos assim uns 20 a 21 anos, eu já era casada. E aí eu fui na igreja. E eu fazia parte do grupo de dança. E aí eu fiz uma apresentação lá assim maravilhosa, que eu tenho certeza que Jesus ficou muito feliz com o meu desempenho. E eu também fiquei, né? E aí eu desci ali do altar e tal, e cheguei perto do meu pai, por exemplo. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, ridículo. Uma mulher casada, uma mulher velha fazendo isso, você não tem que fazer, não. Mulher velha, mulher casada, não faz isso, não. Naquela época, como eu não tinha noção e nem entendimento de inteligência emocional, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito mal, sabe? Mesmo sabendo que eu estava fazendo a coisa certa, mesmo sabendo que eu estava dançando de forma decente, que eu estava dançando para Deus, que eu estava me expressando ali para Deus, que a Bíblia também diz que nós devemos, em movimentos, adorar a Deus. E eu escutei essa crítica, sabe? Então, foi algo que me machucou muito por muitos anos. E depois, né, um cuidado de Deus tão maravilhoso com a nossa vida, eu fui aprendendo que isso não tem que ter essa dimensão que a gente acaba colocando, sabe? A pessoa tá errada, ela tá errada, gente, ela, né, assim, vamos ter noção, cada um cuida da sua vida. Mas de fato aconteceu isso, né? E eu fiquei muito mal na época. Então é sobre isso, sabe? Que eu estou tentando te falar, assim, eu quero que você entenda que quando você tem inteligência emocional, independente do que é falado pra você, independente do que acontece com você tem o domínio sobre aquilo. Você não pode deixar que isso, sabe, de certa forma, tenha esse poder de abater você, de te chatear, sabe como?
E isso naquela época eu fiquei muito chateada. Fiquei mesmo, sabe? Muito chateada. E de igual forma, nesse último dia que eu falei que eu gravei, essa pessoa falou algo comigo que eu fiquei muito chateada, fiquei muito sentida. Então, assim, quando você aprende a blindar suas emoções, as pessoas, elas param de fazer hora com você, sabe? Você para de ser uma marionete na mão das pessoas. E aí acaba que você se torna uma pessoa, entre aspas, difícil. Mas não é que você se torna uma pessoa difícil. É que agora você é uma pessoa que as pessoas não conseguem controlar, sabe? Você não é mais uma pessoa sugestionável. E isso é muito poderoso, isso é muito lindo, muito sábio, muito inteligente. Então é isso, eu quero falar pra você, tem muitos vídeos na internet, tem um livro também, é do Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza. Ele fala sobre isso, sabe? Ele fala assim, quebre o hábito de ser você mesmo. Depois você digita aqui no YouTube, você vai achar o audiobook, aí você ouve. Mude o hábito de ser você mesmo ou quebre o hábito de ser você mesmo. Dr. Joe Dispenza. Eu te recomendo demais. Ouça esse livro e leia também. Se você pode comprar, você compra. Se você não pode, você pode ouvir pelo YouTube. Que você vai ver como que a inteligência emocional, ela faz você ser uma pessoa muito mais forte, mais resiliente. E você começa a não sofrer com as coisas, sabe? Você começa a parar de se importar, você começa a não ligar mais. E eu comecei a bater forte nessa questão para poder ter mesmo essa libertação, sabe? Para poder falar assim, não, o que as pessoas fazem é das pessoas, não é meu, esse lixo não é meu. Então só vai entrar dentro de mim aquilo que eu aceitar. E aí eu comecei, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que naturalmente eu já me acho muito... eu me acho bonita, eu me acho uma pessoa forte, eu me acho uma pessoa resiliente, eu me acho uma pessoa que corre atrás, sabe? Eu não sou preguiçosa, eu levanto, eu faço, eu não procrastino. Então assim, naturalmente eu já me considero essa pessoa. Mas às vezes as pessoas falavam alguma coisa, eu levava aquilo que a pessoa estava falando em consideração. Entendeu? Mesmo sabendo que a Bíblia diz que eu sou, mesmo sabendo quem eu realmente sou, eu levava em consideração aquilo que uma pessoa que, entre aspas, tinha um certo fracasso, falava sobre mim, eu ficava, sabe? Então, tipo assim, eu quero que você entenda isso hoje na sua cabeça, sabe? Que você abra a sua mente, amiga, para você poder entender quem é você, sabe? Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa que gerou aí a sua criança. E tem dificuldades normais, igual eu também tenho, gente. Quantas vezes eu já entrei pra dentro do banheiro e chorei muito, por mais forte que eu seja, por mais assim que eu dê conta, quantas vezes eu entrei no banheiro e chorei e falei, Deus, eu não vou dar conta, por que o Senhor me mandou 4 crianças, Senhor? Então, assim, é natural a gente entrar nesse desespero, né, às vezes. Porque a maternidade, ela não é pesada, ela é desafiadora, sabe? Assim, então, ainda mais quando a gente às vezes é mãe solo, ou quando a gente não tem rede de apoio, que é o meu caso. Então, assim, você não tem em quem se apoiar. E você, por exemplo, igual eu, às vezes eu fico lá em casa com as 4 crianças o dia inteiro, sem um adulto pra poder conversar. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, é normal, gente, é super normal. Mas o que eu quero que você entenda é que você não pode deixar se abater pelas palavras negativas das pessoas, pela falta de respeito e de educação das pessoas, sabe? E às vezes uma fala que a pessoa te disser vai te colocar pra baixo. Então eu quero que você entenda isso. Quando você tem inteligência emocional, você não deixa nada entrar. Nada fere você. Independente do que seja, independente do que a pessoa fala, quando você tem certeza de quem você é em Deus, e quando você tem certeza de quem você é como pessoa, como mãe, como pessoa, como talvez filha, enfim, quando você sabe quem você é, quando você se entende, o jogo muda, sabe? Outra coisa que eu quero te falar que é muito interessante, que eu aprendi esses dias até com o Pablo Marçal. Em todas as pessoas a gente tem que filtrar as coisas, né? Então com ele eu faço a mesma coisa, eu ouço, retenho o que é bom e jogo o que não é fora. E aí ele falou assim, peraí que eu vou lembrar, a cabeça da mãe é assim, né, gente, a gente dá um delay assim. Ele falou assim, que quando, como é que é, gente, que falou? Esqueci, gente. Esqueci, depois eu corto essa parte. Mas é isso, tá vendo, gente? A gente é, tipo assim, a maternidade, ela envolve isso também. Você, às vezes, você tá assim, de repente, você não... Mas enfim, amiga, é sobre isso que eu queria falar com você, sobre inteligência emocional, sobre você se posicionar, sobre você estar sempre à frente. Estuda, sabe? Aprende uma coisa nova todos os dias. Foca em você, olha pra você, mulher, cuida do seu corpo, cuida de você, cuida da sua mente, das suas emoções. E qualquer coisa que vier externa, ela não vai abalar você, sabe? Ela não vai. Eu tô tomando uma vitamina aqui pro meu cabelo e eu tô sentindo um resultado, sabe? Tô gostando até. Porque eu cortei ele curtinho, gente, eu cortei meu cabelo igual de homem mesmo. Eu não arrependo porque ele cresceu muito mais forte, mas assim, não faria nunca mais. Fica diferente, né?
E eu quero te dizer, amiga, que eu amo bater papo com você. Eu gosto de estar aqui, sabe? Eu acho que foi um presente de Deus essa oportunidade, porque, igual eu te falei, às vezes eu fico muito sozinha com as 4 crianças e não tenho um adulto para conversar. E eu tenho você agora. Agora eu falo o que eu quero, falo o que eu penso, ensino, mostro que existe um caminho de paz, de luz para uma mãe, sim, independente da situação que a gente esteja vivendo. Igual hoje, por exemplo, se você pegar os vídeos antigos, os meus filhinhos, eles estão sem cama. E eu não tô morrendo por causa disso, sabe? A gente tem aquela preocupação, a gente se coloca nesse pensamento, mas Deus vai abrir as portas, sabe? O importante é que nós estamos com saúde, felizes, se alimentando bem, né? E isso é só um detalhe, isso aí a gente precisa recomeçar na vida quantas vezes forem necessárias. A gente não pode perder a fé em Deus e a gente não pode parar de trabalhar, né? Então é isso que eu quero falar com você. Na hora que eu lembrar essa questão que foi muito forte que eu escutei, foi uma coisa que realmente absorvi para minha vida. E eu quero, sabe, trazer para vocês realmente coisas que vão transformar a vida de vocês. Sua, né, amiga? A sua vida. Eu quero trazer para você aquilo que realmente vai transformar a sua vida. Da mesma forma que está transformando a minha, sabe? Então, assim, uma palavra que a pessoa falar, ela não pode nos atingir, sabe? Uma maldade que a pessoa fizer com a gente, ela não pode nos atingir. Independente de quem seja, independente se for de uma pessoa que realmente tinha que te trazer um conforto e ela não trouxe, eu quero que você tenha isso na sua mente, sabe? Que você tenha inteligência emocional para você poder resolver as suas pendências, a sua vida. Então é isso. Um beijo, maratona no canal, segue aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E me ajuda, né, gente? Me ajuda a crescer esse canal, esse perfil. Hoje eu estou aqui, né? Levei os meninos aqui para brincar um pouquinho e tal, e eu falei assim, eu vou gravar. Então, assim, hoje eu estou realmente sem ali um roteiro. Estou falando aqui porque eu amo estar aqui. Mas tem muitos vídeos aqui no nosso canal que eu, né, coloquei aí sobre alimentação, sobre banho, sobre hora de dormir, sobre tudo que eu fiz quando eu estava com os meninos sozinha, né, com as crianças sozinha. E graças a Deus eu administrei muito bem. Então eu tenho muitas dicas para você, para que você possa ter uma rotina saudável, uma rotina feliz, e eu vou estar sempre aqui falando para você ler um livro, para você praticar algum exercício, nem que seja leve, sabe? Ainda que seja 5 minutinhos, para que você possa se alimentar de forma saudável, porque a gente tem que estar bem para os nossos filhos e para nós também, sabe? A nossa vida não acabou. Por muito tempo eu fiquei pensando assim, remoendo aquilo, sabe? Falei, meu Deus, a gente às vezes realiza o sonho do marido, e na verdade quem segura o chifre do boi é você. Então também tem isso, sabe? Você tem que ver se realmente é um sonho da outra pessoa, porque acaba que a sobrecarga ela fica sempre para a mulher, né? Enfim. Então, assim, olhe para você, valorize você, pense em você. Eu tenho um conteúdo também, que eu ainda não liberei ele, mas eu vou liberar, e aí você pode acompanhar aqui no link lá na bio, vou colocar aqui também na descrição do vídeo, que é falando sobre as 3 fases da mulher. Primeiro, a fase dela solteira, que é um manual que eu criei, que se chama Manual que Ninguém Nunca Me Deu, sobre você entrar em um relacionamento. O segundo é para quem já se casou e casou mal. Como que você vai fazer para você lidar com esse desafio? E o terceiro é a terceira fase, é quando você já entendeu que casou mal, você está insatisfeita e que você ama a Deus, mas não ama mais o seu marido. O que fazer? Então, assim, tem essas 3 fases. E também para quem já está em fase de divórcio, como que você vai alavancar e caminhar a sua vida sozinha. E, na verdade, ele se chama assim, o livro se chama assim, Eu Quero Me Divorciar Porque Eu Tenho Sonho de Me Casar. Significa que você se casou mal, né? Que você não casou, é como se não tivesse casado, porque foi uma experiência tão negativa. Então eu tenho esses 3 materiais em um só. É um combo, aonde eu coloquei ali, gente, muitas experiências que eu já ouvi de mulheres, de decepção, de desilusão, de como resolver, de como que você vai fazer, as perguntas que você tem que fazer, um checklist, peraí, deixa eu entender, até que ponto essa pessoa tem um equilíbrio emocional, até onde ela vai me suprir, quais são as funções do homem, quais são as suas funções, enfim, é um material riquíssimo, completíssimo, eu estou finalizando ele, né, para poder entregar para você o melhor. E tem isso também, sabe, nessa questão de relacionamento, a gente tem que se posicionar também. É algo bem delicado. E outra coisa, né, gente? A gente não escolhe pai e mãe. A gente não escolhe os filhos.
A gente não escolhe irmão, a gente não escolhe vovô, a gente não escolhe. Mas o marido é a única pessoa que você escolhe, você não pode errar com ele. Nessa escolha, você não pode errar, porque se você errar, é uma escolha que ela traz um desgaste tão grande, e é o que eu tenho visto, é o que eu tenho acompanhado, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou terapeuta cristã, né? Então, assim, às vezes eu acompanho algumas mulheres, não é sempre, mas às vezes eu acompanho, e eu vejo muita coisa, sabe? Eu vejo muita pessoa casada com dúvida, tipo assim, qual é o limite que eu devo aceitar? Até onde eu não vou estar em pecado contra Deus se eu me divorciar, sabe? Então, tipo, esse tema. E eu falo muito sobre isso, sabe? Eu comecei a bater muito nessa tecla desde 2024, que eu estou estudando, assim, afinco mesmo sobre inteligência emocional, pra gente saber se posicionar tanto na nossa vida, quanto na vida dos filhos, quanto no nosso casamento, e quanto olhar pra nós, sabe? Gente, sabe uma coisa que eu aprendi muito forte? Que quando você se ama, se valoriza, quando você sabe quem você é, as pessoas, elas te tratam conforme aquilo que você pensa sobre você. Então, assim, quando você sabe se posicionar, as pessoas, elas te respeitam de forma diferente, sabe? E isso é uma importância gigantesca. As pessoas, elas começam a tratar você num nível diferente. Por quê? Porque você sabe se posicionar e não vai aceitar qualquer coisa. Então, eu tenho esse material, daqui a pouco eu vou deixar ele disponível para vocês. É super acessível. E assim, você precisa entrar nesse mundo de inteligência emocional para você ver o que você é obrigado a aceitar e o que você não é, sabe? E focar em você. Focar em você. Eu trabalhei uma vez numa empresa que ela era um uniforme branco e ela tinha um bolsinho igual esse aqui. Aí tinha uma cartilha de bolso. E eu toda a vida fui muito obediente. E eu andava com essa cartilha de bolso. E era 8 hábitos do vendedor campeão. O 8º hábito era: aprenda uma coisa nova todos os dias. Sobre o produto, né, gente? E só que eu trouxe isso pra minha vida, entendeu? Todos os dias você tem que aprender uma coisa nova, gente. Sobre o quê? Sobre inteligência emocional, sobre comportamento, sobre como você deve lavar seu cabelo, sabe? Sobre você, é tudo sobre você. Você precisa se organizar e ser uma boa pessoa por você. Sabe como? E pelos seus filhos também, né? Porque os nossos filhos são uma extensão da gente. O marido não, mas os filhos são. Então, quando você aprende a se posicionar, quando você está seguro de si, quando você está bem, você consegue ter uma vida mais leve, sabe como? E aí você, tendo esse posicionamento, você consegue criar filhos mais saudáveis. Então eu quero deixar esse recado para você, vou deixar aqui o link na descrição. Quero pedir para você me seguir aqui no canal. Tem muitos conteúdos importantes sobre mulher, falo sobre tudo, falo sobre moda, sobre roupa, sobre cabelo, sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa vida feminina, que é uma coisa assim maravilhosa, que eu amo ser mulher, graças a Deus que eu nasci mulher. Então é isso. Eu espero você, eu conto com você. Vai chegar para você as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o que você quer ouvir, sobre o que você aprendeu e sobre algum vídeo talvez que eu tenha feito aqui, que talvez tenha mudado a sua forma de pensar, a sua realidade, talvez tenha levantado você. Eu quero que você deixe seu comentário aqui, porque quando você comenta, o YouTube entende que outras mulheres precisam ter acesso a esse conteúdo. E é bom para mim e é bom para vocês. Porque às vezes uma palavra, um insight que a gente libera às vezes num vídeo, já faz toda a diferença na sua vida, já faz toda a mudança. Então é sobre isso, sabe? Que eu quero deixar para você esse recado, esse aviso. E é isso, tá bom? Então um beijo. Na hora que eu lembrar aquela frase lá que eu te falei, eu vou te mandar. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, um short curtinho. Porque é um insight, igual eu falei, de insight em insight, de pensamento em pensamento, de uma coisa em uma coisa que você aprender todos os dias, você vai se tornar um ser humano assim, top do top. E quanto mais inteligência emocional você tem, mais filhos resistentes e resilientes você cria. Então você tem que entender isso também. Quanto mais forte você for, no sentido assim, não é força masculina, é força mental. Quanto mais forte você for, mais filhos resilientes você vai construir, tá? Então, um beijo pra você, foi muito bom ter passado esse tempinho com você. Eu trouxe os meus filhos aqui pra brincar, pra se divertir um pouquinho, e acaba que é bom e saudável pra mim também. Tem isso também, tá, gente? Se você tá chateada, estressada, alguma coisa, toma um sol, sabe? Sai, dá uma volta, anda, caminha a pé, se arruma, passa um batom, cuida de você, sabe? Para que você possa ter um dia leve. E aí, como de costume, não posso deixar, né? Mostrar pra você meu look. Hoje eu estou com essa jaquetinha jeans, com essa calça e com a minha bota rosa, gente, olha. Eu sou apaixonada com essa bota, eu acho ela super minha cara.
E é isso, eu estou assim ansiosa para mostrar para vocês a minha nova casa. Eu coloquei tudo ali no carrinho, né, daquela loja lá que você sabe. E eu quero comprar uma casa linda, maravilhosa, rosa, do jeito que eu sempre quis, porque eu sempre fiquei ouvindo, né, outras pessoas. E depois eu fui entender que a casa é da mulher. Então a opinião máxima ali naquela casa tem que ser sua. E eu já falei, a minha casa é rosa, se você não gostar, não gostou, a casa é minha, eu sou a mulher. Então é isso, sabe? É sobre você se posicionar, é sobre você entender qual é o seu lugar, é sobre você entender o que você vai fazer, o que você precisa fazer. E vai dar tudo certo, tá bom? Um grande beijo pra você. Eu gostei muito de passar essa manhã com você. Eu espero que você tenha absorvido alguma coisa ou pelo menos distraído, tá bom? Um beijo.